Estamos aqui a gravar o segundo vídeo. No primeiro a gente era como título, né? Será que Salomão foi salvo? Né? Foi o primeiro vídeo. Convido você para estar acessando, né, o nosso canal Teologia Aprenda Mais, se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like, né, compartilhando nossos vídeos. Tem muitos vídeos sobre vários assuntos. Você possa estar entrando lá na nossa playlist, né? E eu quero gravar novamente agora o segundo vídeo, né, que traz: será que Salomão foi salvo? Pensamos no primeiro vídeo, né, baseado no capítulo 11, o capítulo 11 de 1 Reis, né, analisamos também o capítulo 17 de Deuteronômio, e agora queremos também estar analisando essa segunda parte aqui. Para alguns diz que Salomão não se arrependeu, não foi salvo e etc. Essa é uma corrente que muitos defendem. E outros argumentam e defendem que Salomão se arrependeu e Salomão está no céu, né? Então eu quero pegar nesse contexto para estar analisando alguns versículos também e pensar nessa ala daqueles que pensam que Salomão realmente se arrependeu e foi salvo, né? Então, existe correntes teológicas baseadas no capítulo 11 de 1 Reis, novamente, que acredita que Salomão não foi salvo. Por quê? O capítulo 11 de 1 Reis não diz que Salomão se arrependeu. Não diz que Salomão se arrependeu, ok? E eu quero deixar também no capítulo 11, já no finalzinho lá do vídeo, né, uma resposta também para a gente analisar e não cometer nenhum equívoco, né? Foi para o céu, se arrependeu ou não, né, e etc. Nós não estamos aqui para julgar, mas para analisar o texto, ok? Então, essa segunda parte, Salomão foi salvo ou não, além do mais, há evidência de que Salomão seja o autor de Eclesiastes, né? Pois nesse livro o autor se identifica como filho de Davi, né? E rei de Jerusalém. Está registrado em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Ademais, nesse livro ele fala que era sábio, né? É o que está registrado no capítulo 1, versículo 13, né? E Salomão tinha fama de sábio. O que está registrado em 1 Reis 4 e 30, que todos os povos vinham ouvir a sabedoria, os provérbios, né, de Salomão. E ele diz que buscou o sentido da vida em muitas coisas. Está no livro de Eclesiastes. Segundo a tradição judaica, quem escreveu o livro de Eclesiastes, o livro do pregador, né, foi Salomão, né, escreveu na sua velhice, né? Então Salomão diz que buscou o sentido da vida em muitas coisas. É até um livro filosófico, né, no contexto hebraico, um livro filosófico. Inclusive na sabedoria, né, nas construções, em relacionamentos amorosos com muitas mulheres, mas não encontrou. No fim de sua vida se arrependeu de seus pecados e voltou para o Senhor, né? É baseado lá no último capítulo de número 12, né? Isso está mais dentro da corrente daqueles que defendem que Salomão se arrependeu e foi salvo, né? Então, o que ele coloca lá no final? De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo sobre a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Isso está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. Então, se Salomão se arrependeu e voltou para o Senhor, certamente o Senhor o perdoou e ele foi salvo. Então, baseado nesse texto, no livro de Eclesiastes, alguns pensam que Salomão se arrependeu e foi salvo, né? E se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está registrado em 1 de João, isso é no Novo Testamento, na Nova Aliança, tá? 1 de João 1 e 9, né? Então, é o sentido da corrente teológica, né? Do grupo teológico, do grupo daqueles que defendem que Salomão se arrependeu e foi para o céu. Dentro dos primeiros textos que eu abordei, são aqueles que defendem que Salomão não se arrependeu e não está no céu. Foi a primeira parte do vídeo, né, que eu gravei. E vamos colocar também na defesa daqueles que defendem que Salomão foi para o céu, né? Eu sou da defesa que Salomão foi para o céu, né? Que Salomão está no céu e etc, né? Bem possível estar no céu.
E até porque eu vou colocar lá no finalzinho também mais uma resposta e pensar com você. E deixar você pensar, né, teologicamente mais um pouco, né? Agora, para aqueles que defendem que Salomão se arrependeu de estar no céu, tem uma base muito forte que eles baseiam no livro de Eclesiastes também. Olha lá. Segundo a tradição judaica, Salomão escreveu cantares na sua juventude, né? Salomão escreveu cantares em sua juventude. Provérbios quando estava na meia-idade. E Eclesiastes no final da vida. Então vamos colocar, ele escreveu cantares na sua juventude, escreveu provérbio na sua meia-idade e escreveu Eclesiastes na sua velhice. Então Eclesiastes é o livro da velhice de Salomão, ok? Escreveu lá no finalzinho da vida. Mas é bem lógico esse pensamento, né? Que formos analisar o livro de Eclesiastes, o escritor, que segundo a tradição judaica, né, que se apresenta também no livro, no próprio livro, como filho de Davi, que sem sombra de dúvida, né, é Salomão, ele começa a refletir a vida, ele começa a filosofar a vida, analisar essa vida, o sentido que a vida tem, né, o significado que a vida é. Ele começa a analisar e pensar abaixo do sol, debaixo do sol, como ele coloca no texto. Ele pensa sobre a vida, ele pensa sobre a riqueza, ele pensa sobre mulheres, ele pensa sobre casamento, ele pensa sobre as grandes festas que aparecem no texto também, que ele fazia muita festa, né, para os filhos, de toda aquela pompa, né, de tudo. Ele começa que é melhor você ser convidado para um velório que tem muito mais reflexão do que para uma festa de casamento. Ele começa a pensar sobre vida além túmulo, além morte, né? Ele começa a pensar sobre o sentido de tudo que a vida apresenta para ele no contexto existencial. Então, lá no finalzinho do livro, ele começa a dizer que o final de todo ser humano é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Então, é muito forte essa corrente, né, para dizer que Salomão, no livro de Eclesiastes, né, e essa base da tradição judaica, que ele escreveu cantares lá para a sua sunamita, Rabizaque, né, com todo aquele amor, né, para a sunamita, escreve na sua juventude, depois vem provérbio, refletindo mais a vida, na sua meia-idade, na questão da maturidade. E o livro de Eclesiastes lá no finalzinho da vida, na velhice, pensando, refletindo, né, acerca de uma pessoa. Ele até coloca a questão que os olhos, a janela está fraca, que são os olhos, a questão dos roedores, que são os dentes, já não faz mais o seu trabalho como fazia antes, né, porque o cara começa a cair os dentes, a chapa, etc, né, e de lá ele começa as pernas da estaca da casa, começa a balançar, que são as pernas da fraqueza, né. Então a estrutura anatômica, a estrutura fisiológica, então se apresenta tudo isso no livro de Eclesiastes. E lá no final ele dá uma conclusão, que o final de todo mundo que passa por essa vida, nasce, cresce, reproduz e morre, mas o final dessa vida é temer a Deus e guardar seus mandamentos. É muito forte o pensamento aqui, né, dessa defesa que coloca Salomão no céu, né. O efeito conjunto do declínio espiritual de Salomão, da sua idolatria, da sua vida extravagante, deixou por fim desiludido com os prazeres dessa vida e o materialismo como o caminho da felicidade. É o que ele passou, o que ele teve. Teve uma vida extravagante, uma vida da idolatria, uma vida que no final da vida teve muita desprazer e muita tristeza, né? Então os materiais, né, e o caminho da felicidade. Eclesiastes registra a sua reflexão negativa, né, negativista a respeito da futilidade de buscar felicidade nessa vida. A partir de Deus, de sua palavra, ele teve riqueza. Salomão teve poder, honraria, fama, prazeres sensuais em grande abundância, mas no fim, o resultado de tudo foi o vazio e a desilusão. E ele coloca vaidade de vaidade, é tudo vaidade, né? Ele começa a refletir realmente. Seu principal propósito ao escrever Eclesiastes pode ter sido compartilhar com o próximo, especialmente o jovem, antes de morrer, seus pensamentos, seu testemunho, a fim de que outros não cometessem o mesmo erro que ele cometera. Revela de uma vez por todo a total futilidade do ser humano, considerando bens materiais e conquistas pessoais como reais valores da vida.
Embora o jovem deva desfrutar da sua juventude, claro que tem que pensar o que está em Eclesiastes, o mais importante na nossa vida, olha lá, o mais importante na vida do ser humano é que se dedique ao seu Criador no dia da sua mocidade. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. E que se decida temer a Deus e guardar seus mandamentos. Esse é o único caminho que dá sentido à vida, né? Então essa é a corrente muito forte que defende que Salomão se arrependeu e está no céu. Baseada onde? Nessa tradição judaica aqui, que Salomão escreveu cantares na juventude, provérbio na sua maturidade ou na meia-idade, e Eclesiastes é o livro da velhice, né? Que ele diz o final de tudo, de todo homem é temer a Deus e guardar seus mandamentos, né? Mas quem sabe você pode dizer que você é da corrente que defende que, baseado no capítulo 11, claro, né? No capítulo 11, o capítulo 11 não diz que Salomão se arrependeu. Não está aqui registrado, né? É o livro que fala da idolatria, é o livro que fala das muitas mulheres que perverteu o coração dele, mas é o livro também que fala que ele adormeceu, né? Foi morto, foi sepultado junto com seus pais. E é o capítulo 11 de 1 Reis que não encontramos arrependimento. Só encontramos idolatria, apostasia, um desvio dos caminhos de Deus e uma tristeza para a nossa alma quando nós lemos e vemos um grande homem de Deus que foi muito usado. Claro que a gente não vai chutar pau na barraca e dizer que o cara que não foi usado por Deus, ele foi usado por Deus numa boa parte da sua vida, no seu ministério de 40 anos. No final do tempo da vida dele que ele começou esse deslize, né? Que eu vou até ler aqui para fechar, né? O capítulo 11, ó. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e eteia. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a ela, e elas não chegará a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguires os seus deuses. As mulheres perverteram o coração de Salomão. A essas se uniu Salomão com amor, olha lá, e tinha 700 mulheres princesas, 300 concubinas, e as mulheres, né, suas mulheres lhe perverteram o coração. Meu Deus. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, olha aqui o texto, ó. O tempo que ele cometeu isso aqui, a questão da idolatria, da apostasia, de ter muitas mulheres, 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da sua velhice de Salomão, eu repito novamente, quando a rainha de Sabá visitou Salomão, subentende no texto que ele não tinha esse tanto de mulher. Ele não estava ainda debaixo dessa idolatria, debaixo desse pecado, dessa impureza, né? Então, quando a rainha de Sabá visitou ele, foi para admirar a grandeza do Deus de Salomão e o que Deus tinha feito na vida dele. Mas o versículo 4 fala aqui, ó, as muitas mulheres, ó, que perverteram o coração de Salomão, porque sucedeu que no tempo da sua velhice, ó, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Era no tempo da velhice dele. E seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa do Sidônio, Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor. Versículo 6 do capítulo 11 de 1 Reis. E não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Versículo 7. Muito forte, versículo 6, ó. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai o fizera, né? Então, é o que Davi falou para ele lá no início: meu filho, seja homem, anda nos caminhos de Deus, nos estatutos de Deus, na lei de Deus, e vai ter prosperidade. É o que Deus havia falado para ele no capítulo 9. Assim como Davi andou nos meus caminhos, que você ande também, parafraseando o texto. Então, versículo 7 do capítulo 11. Então edificou Salomão, olha lá, abominação. Então edificou Salomão um altar a Quemos, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém. E a Moloque, meu Deus, Moloque aqui é o Deus do sacrifício humano, abominação dos filhos de Amon. Versículo 8. E assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, né? Ele levantou para cada mulher um altar, uma capela de adoração, né? Um templo de adoração. Olha o versículo 8. Assim fez para com todas as suas mulheres
estrangeira, aos quais queimava incenso e sacrificava aos seus deuses. Então, possivelmente tinha sacrifício humano aqui, né? Sacrificar aos seus deuses, ou que era sacrifício humano ou de animais, o texto não diz, mas era sacrifício. A ira de Deus contra Salomão está no versículo 9 do capítulo 1. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. O versículo 9 fala que Deus se irou com Salomão, mas há o ato de misericórdia aqui, que Deus desperta em Salomão algo de arrependimento. Agora que ele fizera, o versículo 10, que é a parte do contexto, vai responder para nós. Ao versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor. Não. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. O versículo 9 fala que Deus apareceu para ele 2 vezes. Igual ressaltando novamente, destacando o que eu já havia falado, Deus apareceu para Salomão as 2 primeiras vezes na sua juventude, quando ele começou a reinar sobre Israel e deu sabedoria para ele governar. Agora, nesse momento de crise de Salomão, Deus aparece 2 vezes. Não fala a forma que Deus apareceu, mas Deus apareceu. E Deus faz advertência, né? Advertência para que Salomão se arrependesse e corrigisse, desmantelasse esse altar, tirasse, varresse essa idolatria e reconstruísse um novo culto a Deus. Mas o ecletismo de Salomão estava muito grande. O ecletismo. Adorava a Deus, mas adorava os demais deuses, né? As principais ideias, né? Então, vamos ver aqui o versículo 10. E acerca desse assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses. Olha o que Deus está falando aqui. Deus apareceu para ele, mas o versículo 10 fala o que Deus falou para ele. E acerca desse assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou, Salomão aqui, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Muito forte. Deus adverte Salomão, mas o versículo da parte aqui, o versículo B, do versículo 10 é muito forte. Vou ler o versículo 9 e 10 novamente. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Versículo 10. E acerca desse assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Deus advertiu Salomão, mas Salomão não guardou o que Deus havia falado para ele. Nessa parte do versículo 10 fala que ele não se arrependeu. Não se arrependeu. O versículo 11. Assim diz o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardasse a minha aliança, ele não se arrependeu. E os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti esse reino e darei a teu céu. Então a divisão do reino é consequência da idolatria de Salomão. Mas o versículo 9 e 10, partindo para o 11, entendeu? Não há nada de vestígio de arrependimento de Salomão dentro do texto. O versículo 12, todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho rasgarei. A questão de amor de Davi teu pai, a gente vê o seguinte, da promessa messiânica, que está em 2 Samuel 7, 14 e 15, que o Messias viria da descendência de Davi. Então Deus tem aqui aquela questão seguinte, ainda que a gente for infiel, Deus permanecerá fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Está escrito lá em 2 Timóteo, que eu não me engano, 2 Timóteo, né? Então, Salomão cometeu, né, a questão do pecado, foi um pecado terrível, né, hediondo, foi infiel, mas Deus ainda era fiel e permanecia dentro do seu concerto, dentro da sua aliança com Davi, né? E o versículo 14, levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, né? Hadad, o Edomeu, e ele era da descendência do rei em Edom, né? Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, subiu Joabe, né, o capitão do exército, ao entrar os mortos, feriu todo homem em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu todos os homens em Edom.
Versículo 17. Haddad, porém, fugiu, e ele que alguns homens edomita, do servo de seu pai com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Haddad muito jovem. Levantou-se de Midian e fora a Parã, e tomaram consigo homens para Arã, e foram ao Egito, e ter com Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e ele prometeu sustento e lhe deu uma terra. Versículo 19. Achou Haddad grande graça diante de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher uma irmã de sua mulher e filha, Então, versículo 20. A irmã, vou para o versículo 20. Ouviu, pois, Haddad no Egito que Davi adormecera com seu pai, que Joabe, capitão do exército, era morto. Disse Haddad a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Porém, Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse-lhe: nada, mas todavia me despede. Também Deus levantou outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou, indo para Damasco, que habitaram ali, e reinaram em Damasco. Foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, isto além do mal que Haddad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Então, o reinado de Salomão foi um reinado de paz na sua juventude, mas no final da sua vida foi turbulento. Alguns adversários, ao qual Davi, seu pai, destronou, desmantelou todos aqueles inimigos de Israel, estava voltando agora contra Salomão, contra o reino de Israel. Então ele teve muita turbulência. Olha o versículo 20. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, servo de Salomão, cuja mãe era uma mulher viúva, também levantou a mão contra o rei Salomão. Então, resumindo aqui, dos inimigos que se levantaram contra Salomão, Jeroboão levanta contra a casa dele, e teve a promessa também que Salomão ia ser pela boca do profeta Aías, que Jeroboão ia reinar sobre 10 tribos, Salomão assim procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, e teve com Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Então Salomão perseguiu Jeroboão para matá-lo. Vou fechar aqui o capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11, versículo 41, 42 e 43. É muito importante. A morte de Salomão. Vamos ler aqui comigo, que você possa abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 11, versículo 12. 1 Reis, 1 Reis, capítulo 11, versículo 41, 42 e 43. Quanto aos mais dos atos de Salomão, e tudo quanto fez, e sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos reis, ou então, melhor, vamos dizer, porventura não está escrito no livro dos feitos de Salomão? 42. O tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. Versículo 43. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi seu pai, e Roboão seu filho reinou em seu lugar. Aqui se retrata o último ato. Então vamos ficar com a parte B do versículo 41. Eu vou ler todo o versículo. Quanto ao mais dos atos de Salomão e tudo quanto fez, e sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos feitos de Salomão? Então esse livro nós não temos mais ele. O livro se perdeu. Então cada rei de Israel na época tinha um livro que registrava suas biografias, os seus relatos de vida, os seus feitos, todo o seu reinado. Então nós não temos esse livro aqui que retrata essa biografia de Salomão, e principalmente o final da vida dele, nós não temos. E baseado nesse texto aqui do capítulo 11, não dá para tirar e dizer que Salomão se arrependeu. Se você perguntar para mim, Salomão se arrependeu? Eu vou responder para você, eu não sei. Eu não sei. Se você perguntar para mim, Salomão foi salvo? Eu não sei também, eu não sei. Mas uma coisa que a gente pode até ter uma opinião teológica, ter uma defesa teológica, uma corrente teológica, um princípio teológico para se defender dentro dessas duas escolas, uma que fala que Salomão
foi salvo, se arrependeu e foi salvo, que foi aquela primeira escola, né, que defende que ele não se arrependeu e não foi salvo, até porque a gente não pode pensar uma visão romântica, né? Tem que analisar o texto teologicamente dentro do seu próprio contexto. Dentro de uma visão romântica a gente não pode pensar dessa maneira, né? E até porque o embaraço que está no capítulo 11 aqui é muito grande. Ele se embaraçou de uma maneira que caiu em uma teia de aranha. Que misericórdia! Para sair dessa teia é só a graça e a misericórdia de Deus. Então, no texto não diz que ele se arrependeu, né? O texto não diz que ele se arrependeu e foi salvo. Não diz nada disso. Principalmente que ele se arrependeu. Não diz no texto do capítulo 11. Você pode estar analisando aqui todo o texto, não vê que ele se arrependeu, né? Essa é a primeira escola. A segunda escola trata a questão da tradição judaica, que ele se arrependeu, né? Que coloca, né? Nem da tradição judaica, né? É aquela questão daquela tradição judaica que coloca que ele escreveu cantares na juventude, provérbio lá na meia-idade, no final da vida escreve Eclesiastes, né? Que capítulo 12 de Eclesiastes, todo homem teme a Deus e guardar seus mandamentos, tal. Então essa é outra escola teológica corrente, outro grupo de pessoas, de eruditos, que defende que ele não se arrependeu e foi salvo, né? Então nós não temos todas as respostas, mas o que temos na Bíblia é o suficiente para pensar, né, acerca da salvação de cada um de nós. E quero terminar esse vídeo e dizer o seguinte: se de fato Salomão era um eleito de Deus, né? Se for pensar como um calvinista, se de fato Salomão era um eleito de Deus, ele foi salvo, né? Ele foi salvo. E se de fato Deus quis salvar Salomão, não existe nenhum impedimento que esse homem não se arrependeu e foi salvo, ok? Então eu vejo que todo o projeto da salvação, o plano da salvação e a maneira de Deus tirar uma pessoa, ainda que esteja ateada, né? Esteja sobre os tentáculos, né? Não existe nada impossível para Deus. Então eu defendo a escola ainda que no ato misericordioso, quem sabe Salomão se arrependeu e alcançou o céu. Mas isso é somente uma conjectura, porque o texto não diz que ele se arrependeu, ok? São pensamentos teológicos, opiniões teológicas. Isso fica para você, a bola teológica, para você pensar e analisar o texto. Então, mais uma vez, muito obrigado e a paz do Senhor e Shalom.